Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente, nesse episódio, eu quero falar com você sobre 3 simples passos para dominar a mente. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, acesse agora www.alquimiadamente.com e lá você vai ver vários conteúdos que podem ajudar você a entender melhor como seus pensamentos, suas emoções dizem muito sobre você e como você pode dominar essa alquimia da mente para revolucionar a sua vida, seu negócio e sua carreira profissional. Quando a gente fala de dominar a mente, a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem a falsa noção de controle, né, de uma autoridade que na verdade repercute muito nessa falsa, né, ideologia que a gente tem, por exemplo, que a gente assume, né, uns arquétipos, inclusive da nossa família, né, um papel da mãe, um papel do pai. Aí você vai para a escola ao longo da sua vida e você tem um professor, a professora. Então, basicamente, você tem a falsa noção que sempre você tem que ter esse controle sobre alguma coisa. E a mesma coisa acontece sobre a sua mente. E lembrando que quando eu falo de mente, tem a ver com o seu coração também, tem a ver com a forma que você lida com as suas ondas eletromagnéticas, com a sua força vibracional, com tudo aquilo que você faz todos os dias. E quando a gente, na verdade, não interpreta que às vezes a gente vai estar em desequilíbrio, por isso que a falta de controle também é importante, para você entender que quando você não tem controle, o que acontece com o seu corpo, né, com a sua mente, o seu espírito? Você fica desequilibrada, fica desequilibrado em relação às coisas. E nesse estágio, como a gente não treina muito, a gente tem a falsa noção que está em perigo, com medo, né? Então você gera um estresse, você gera uma ansiedade, você gera uma dor emocional, por exemplo, se em altos estágios você pode levar a depressão. Por isso que eu quero propor para você, nesse podcast, para você entender que o desequilíbrio com a falta de controle é muito importante, muito bom, porque ele te gera uma necessidade de movimento, né? Antes de eu falar de simples estratégias, eu tenho que passar isso para você, porque não adianta nada você entender que dominar a mente é dominar tudo, mas você também tem que se dominar, principalmente nesses momentos onde a gente fala da força negativa. O negativo é muito importante para o positivo, como o positivo também é muito importante para o negativo. Mas se você não fizer nada, se você não entender, na verdade, essas duas forças, essas duas dualidades, essas duas polaridades, nada vai dar certo para dominar sua mente, tá bom? Então, o primeiro aspecto, o primeiro simples passo que eu quero passar para você dominar sua mente, primeiro é o entendimento de controle. Eu dei uma introdução aqui simples dentro desse podcast para você entender, muitas vezes, o seu entendimento de controle é um controle total, um controle autoritário, um controle, na verdade, que vai ser sempre com esse excesso. E qualquer excesso de ambas polaridades, por exemplo, muito negativo ou muito positivo, não vai ser legal para você. Por isso que a gente sempre fala, utiliza a alquimia da mente, utiliza o caminho do meio. A gente pode dar um nome isso de equilíbrio, de balanceamento, da forma que lhe convier, tá bom? Mas o principal entendimento que você tem que ter é sobre isso, né? Sobre o que é o controle para você? O que você tem feito para assumir esse controle da sua vida, tá bom? E principalmente, quantos minutos por dia você tem investido nesse autoconhecimento, nessa busca interior, nessa busca espiritual, essa busca mental, essa busca emocional diariamente? A gente tem comprovações científicas, né? Se nós fizermos 3 exercícios por dia, de 9 a 10 minutos, você consegue solucionar muitos problemas da sua vida, como curar curar seu corpo através da mente, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm alguma doença emocional, uma dor física, alguma coisa relacionada a alguma coisa que está passando por ela por anos, né? Mas basicamente com esses estudos, a gente fala até 72 horas ou mesmo às vezes 4 dias, se você tiver essa disciplina de 3 vezes por dia, de 9 a 10 minutos de meditação, atenção plena, por exemplo, mindfulness, até as meditações que a gente utiliza dentro da alquimia da mente, você consegue o quê? Revolucionar a sua vida. E aí você entende que esse controle é o descontrole também. Porque você entende que essa dor, você entende que esse desentendimento dentro de você quer te falar alguma coisa, quer te expressar alguma coisa que você não está investindo tempo. Mas se você não para te ouvir, quem vai parar? Ninguém, né? Então é muito importante isso, essa é a primeira consideração. O entendimento do controle é muito importante, porque você entende
como o seu corpo age, como ele é perfeito, como as suas células são perfeitas, como os seus cromossomos são perfeitos, como os seus genes são perfeitos, como as suas ondas eletromagnéticas são perfeitas, como a sua força vibracional é perfeita. E a partir do momento que você se entende, as respostas chegam. Mais perguntas inteligentes são concretizadas e dentro da sua vida você consegue responder muito mais do que você tem respondido atualmente, tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, segundo simples passo para você dominar a sua mente, primeiro é investir tempo, né? Então eu falo até de trabalho. Invista trabalho nisso. Estude mais, né? Leia mais. Um conselho que eu sempre dou para as pessoas que seguem a Alquimia da Mente é você ler, por exemplo, 30 minutos por dia. Ah, Diego, mas 30 minutos é muito para mim. Então, leia 10 páginas. Concretize uma meta alcançável. Algo que você pode concretizar, materializar através da mente consciente. Quando você manifesta isso, quando você cria isso dentro da sua vida, fica tudo mais fácil. A repetição, a rotina, a disciplina se torna cada vez mais fácil de ser concretizada. Quando você tem algo tangível, né, o tangível é aquilo que você toca, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, você tem essa necessidade. Nossa, eu não estou estudando, então você se cobra, mas de uma forma natural. Ao invés de ser aquela cobrança, sabe, chata, maçante, perigosa às vezes, negativa. Tá? Então estudar vai te levar longe. Tanto que a gente vê casos de pessoas que concretizam, né, mentalmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, mentalmente, tudo que eles gostariam de ter, através de esforço, através de trabalho, através de sempre passar, né, dar esse passo a mais no caminho da maestria. Quanto mais você estudar, mais longe você vai estar. Então é muito importante isso. Se você não gosta de ler livro, então procure outras tecnologias. Hoje a gente tem, por exemplo, até o podcast, né? Porque não é uma oportunidade aqui da Alquimia da Mente para te proporcionar um conhecimento, né? Proporcionar um conhecimento que na verdade possa te ajudar. Eu resumo muita coisa, eu sempre falo que a nossa metodologia, né, da Alquimia da Mente é baseada nisso, na teoria e prática, é trazer papers científicos, trazer essa força das antigas civilizações para você entender que você está no estágio atual para dar um salto quântico na sua vida, não para estagnar numa evolução espiritual, né? Você tem condições super poderosas de fazer aquilo que você deseja, mas se você não quiser, se você não desejar, se você não trabalhar, nada vai acontecer. Então é muito importante isso. Ouça audiolivros, por exemplo, procure canais, né, por exemplo, de streaming que possam te ajudar nesse processo. Vídeos, canais de redes sociais, do YouTube, Facebook, Instagram, que possam contribuir. E também deletar, não seguir mais aqueles que não vão te agregar. Além disso, evite a televisão, evite noticiários fantasiosos, exagerados, os quais às vezes prejudicam, inclusive a sua saúde mental e emocional, às vezes até vibracional, por exemplo, quando você vê um tweet no Twitter, né, isso que te abala demais. Então, por exemplo, evite esses tipos de pessoas que você sabe que não estão agregando dentro da sua vida, tá bom? Esse foi o segundo simples passo. O terceiro simples passo tem a ver com uma carga emocional muito forte, porque isso mexe muito com as pessoas, que são os relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, você tem que ter na sua cabeça. Todas as pessoas que estão ao seu redor neste exato momento, no dia de hoje, elas estão com uma missão, com um propósito dentro da sua vida. Independente se é familiar, independente se é cônjuge, né? Então sua esposa, seu marido, namorado, namorada, a pessoa que você mora junto. Independente da sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe. Independente dos primos, tios, tias, né? Então a gente fala dos antepassados, constelação familiar. Independente dos seus amigos, amigas de vários anos, de 5 anos, de 1 ano. Independente do síndico, independente dos seus colegas de trabalho. Independente, inclusive, se você trabalhar em casa, às vezes fazer home office, né, que a gente fala. Independente das pessoas que você encontra. Você tem que entender. Todas as pessoas que estão ainda na sua vida até hoje são pessoas às quais você contribui, você coloca uma carga emocional muito grande. E a emoção é uma memória do passado. Se você ainda está vinculado a essa pessoa, com certeza você tem um vínculo emocional muito forte, tá? Isso independente se for familiar, porque tem pessoas, por exemplo, que não falam com os pais dela. Você sabe disso, né? Tem pessoas que estão nesse caso.
O ponto é, não existe certo e errado, existe a sua própria consciência em relação a isso. E quando a gente fala de dominar a mente, quando a gente fala de relacionamento, você tem que entender que algumas pessoas não estão contribuindo positivamente para o seu progresso. E aqui entra o que eu falei no segundo aspecto, que é o trabalho. Algumas vezes você vai ter que decidir, por exemplo, entre o seu progresso, entre a sua própria evolução individual, né, em relação a usando a alquimia da mente, né, para você formular essa alquimia dentro da sua vida de uma forma coerente. Então, a gente fala de coerência psicofisiológica, a gente fala o quê? De você andar para frente e fazer decisões, novas decisões, escolhas as quais vão te contribuir para ir para frente. Tem algumas pessoas que não estão contribuindo, e eu falo sempre assim, você tem a sua própria consciência para decidir se você evita aquela pessoa, se você não fala com aquela pessoa, se você continua falando, ou mesmo se você continua amiga daquela pessoa. A consciência é sua, mas uma dica de ouro que eu quero dar dentro desse terceiro aspecto é: faça melhores decisões em relação aos seus relacionamentos. Você sabe que muitas vezes você evita a verdade, você quer agradar todo mundo, e aí você sofre. Não é mais momento de você ficar agradando todo mundo. Afinal, ninguém agrada todo mundo. Isso é fato. A gente olha tantas histórias de pessoas de sucesso, mestres espirituais, pessoas que na verdade desejam um mundo melhor, né? A gente tem que entender que na verdade existem leis, né? Então a gente fala leis do universo, leis do Criador, a fonte divina, que a gente fala muito na quântica. E quando a gente percebe isso de uma perspectiva nova, você tem que tomar novas decisões. Então esses foram os 3 simples passos para você dominar sua mente. Eu agradeço bastante a você que está seguindo a gente aqui no podcast da Alquimia da Mente, independente se for no Spotify, na Apple, no Google ou mesmo outra ferramenta. E se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, acesse agora www.alquimiadamente.com comigo, Diego Mangabeira. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você.